Sejam bem-vindos, eu sou o França, jornalista, escritor e curador do FLI Araxá, que nesses 11 anos tem tido papel preponderante na formação de leitores, de incentivo à escrita, revelando sempre novos talentos. Na semana em que se comemora o Dia da Gastronomia Mineira, nada melhor do que falar aqui nessa mesa sobre a gastronomia de Araxá e seus patrimônios imateriais. Vou começar apresentando de forma breve os nossos convidados, a quem junto com vocês eu agradeço a presença. Bel Manoli, que está na ponta de lá, é graduada em Administração de Comércio Exterior, pós-graduada em Relações Internacionais em Hotelaria e Turismo na Suíça e com especialização nos Estados Unidos. Tem também especialização em Hotelaria e Turismo, estudou e trabalhou nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Suíça. É professora universitária de pós-graduação, consultora na área de Turismo e Hotelaria, e há mais de 8 anos está à frente do PROCON Araxá. Ela que foi a coordenadora do livro Admirável Gastronomia do Horizonte Perdido, pelas mãos de Dona Mercedes Gonçalves Paiva, com lançamento, nesse momento, aqui no FLI Araxá. Então vamos lá, Dona Mercedes, a nossa querida convidada da tarde. É proprietária do Horizonte Perdido, trabalhou por 30 anos em Belo Horizonte e após aposentar-se pela Caixa Federal, retornou à sua cidade natal, Araxá. Dona de dotes culinários invejáveis, frutos de herança materna e de longas viagens de pesquisa e cursos por diversos países do mundo, logo começou a se destacar na cidade e na área gastronômica. Aos 87 anos, lança no FLI Araxá esse livro, Admirável Cozinha Mineira do Horizonte Perdido. Do meu lado de cá, Pedro Ladeira, que é chefe executivo, especializado em cozinha mineira, formado em gastronomia, com especialização em renomada Escola Internacional Francesa. Atua como consultor gastronômico, chefe executivo do Guará Gastronomia e Boi Cheiroso, e foi sócio do Instituto de Gastronomia de Araxá. Com apoio também nós tivemos para a execução desse livro, do Daniel e da chefe Lucy, que colaboraram muito com as receitas, né, que foram produzidas lá no Instituto, com muitas fotografias da nossa querida e talentosa Cris Jardim, também aqui nos registrando. Lembrando que no decorrer da mesa, nós abriremos para perguntas, então vocês já podem preparar, tirar suas dúvidas aí, que a gente vai passar para os convidados as perguntas. E ao final da mesa, a Dona Mercedes estará à disposição de vocês para apresentar o livro e fazer as devidas dedicatórias no espaço ao lado da livraria. Então vamos lá, começando com Belma. Belma, como é que surgiu essa ideia de transformar toda a vivência de Dona Mercedes no livro? Boa tarde a todos. A ideia surgiu de um desejo que existiu a vida inteira, desde que da nossa convivência, da nossa infância. A tia Mercedes é irmã da minha mãe, e minha mãe ficou viúva com 5 filhos quando eu nasci. Então, ela ficou com 5 filhos há 60 anos atrás, com crianças de 0, 1, 3, 5 e 7 anos. E resolveu nos criar em Belo Horizonte. Um ano depois, a tia Mercedes, já trabalhando aqui na Caixa, mudou para Belo Horizonte para ajudar a mamãe a nos criar, né? Então, a gente brincava que a mamãe era a mãe, ela era o pai. Então, desde sempre, a nossa vida toda, a tia Mercedes sempre envolvida com culinária. Nos momentos de lazer, ela era funcionária da Caixa, aposentou como funcionária da Caixa Econômica Federal, mas nos momentos de lazer dela e nossos, né, os 5 filhos, ela sempre envolvida com alimentação, em reunir amigos, e sempre falando para todos, um dia eu ainda quero ter meu livro de receita. Então, ela aposentou, depois, em 88, retornou para Araxá e foi cuidar da fazenda que ela herdou do pai, que é a Fazenda Horizonte Perdido. Às vezes as pessoas pensam que o Horizonte Perdido é só aquela parte do restaurante Rampa, mas não é, uma fazenda, né, bem produtiva, uma fazenda bem grande. Então, ela veio cuidar da fazenda, onde só tinham aquelas antenas, não tinha mais nada lá. Ela construiu tudo sozinha. E começou o restaurante Horizonte Perdido junto com os voadores, né, com a Rampa. Em 2001, eu retornei para Araxá e trabalhei um tempo com ela no restaurante. E em 2006, nós fizemos o primeiro projeto do livro. Então, em 2006, nós tentamos, como editora de São Paulo, não levamos o projeto para frente. Em 2013, fiz outro projeto, também não acabou engavetado, até que em 2020, no dia 11 de setembro, né, França,
o França me ligou, a tia já tinha se afastado das atividades do Horizonte Perdido, com 80 anos, ela deixou as atividades e começou a arrendar o restaurante, está arrendado até hoje. E ela, então, o França me ligou no dia 11 de setembro de 2020, falando, olha, eu tive notícias pelo Fernando Braga, que a dona Mercedes tem um projeto de um livro de receita. Eu falei, então, é comigo mesmo. E até então, naquela época, eu já estava cuidando das coisas dela. E, então, nós fizemos o primeiro projeto com França, mas com uma editora de São Paulo. Devido à pandemia, também não foi para frente. Então, agora, há um ano atrás, exatamente, nós estávamos sentados com a editora atual, a Gestalt França, e eu desenhando como seria esse livro, que está aqui hoje sendo apresentado para vocês. Então, surgiu do sonho dela de uma vida toda. Então, desde que eu me lembro que a minha memória chega lá de trás, uma mais distante memória, eu lembro da tia Mercedes envolvida com comida, com a culinária muito perfeita, e falando, um dia eu vou ter meu livro de receita. Demorou bastante, mas conseguimos, né, tia? A gente está falando do livro, mas precisa do livro mostrar, né? Para criar expectativa. Se puder alguém buscar para a gente, tá? Deixar um aqui para a gente mostrar, para já criando o gostinho, né? Porque o livro é de dar água na boca mesmo. Está aí a criança. Esse é o livro. Uma maravilha de livro. Que está toda a trajetória da dona Mercedes aqui. Que deu muito trabalho, mas está muito lindo, né? Isso aqui é bacana. Ô, Belma, agora, esse livro tem muitas receitas, é claro, né? Mas ali estão todos os segredos de família, tudo apresentado sem muito mistério, porque os chefes têm mania de esconder alguma coisa, né? Ou guardar só em família. Ali não, todas as dicas possíveis para a receita sair certinha, né? Olha, foi até difícil decidir quais as receitas colocar no livro. Ela tinha colecionado a vida inteira numa pastinha preta, né, daquelas de plástico, mais de 100 receitas, que um dia vou editar meu livro. Então, foi muito difícil, que nós tivemos que escolher entre essas 100, apenas 41, né, pelo menos para essa primeira edição, né, França? Então, realmente, foi muito difícil isso. Mas as receitas são receitas as que ela fazia no Horizonte Perdido, as receitas muito demandadas, e receitas fáceis, que até eu posso cozinhar, que eu não sou cozinheira. Até eu consigo. E todas assim com segredos de família mesmo. Tem receitas, por exemplo, que era da mamãe, nós colocamos a receita, o rascunho com a letra da mamãe lá, junto com a foto atual e a receitinha escrita com a letra da mamãe. Então, são receitas mesmo de famílias, receitas que ela desenvolveu a partir das viagens pelo mundo que ela fez, que ela foi acumulando experiências, né? Mas são receitas fáceis. E as receitas que as pessoas elogiavam muito nesses 25 anos do Horizonte Perdido. A gente está dando volta, mas vamos conversar com a dona do livro aí, né? Dona Mercedes, conta para a gente de onde vem essa paixão pela culinária, qual foi a emoção de ver o livro pronto? Eu comecei muito cedo na cozinha, porque minha mãe era uma mulher. Ela foi mãe, foi professora e foi auxiliar da gente em tudo. Nos criou muito bem, nos ensinou tudo que era necessário para uma pessoa saber e levar a vida. Então, a mamãe foi a minha professora, me ensinou muita coisa, e o que eu aprendi, em princípio, foi com ela. Muita coisa mesmo. Naquela época, a gente fazia farinha de mandioca, fazia polvilho, fazia goiabada. Nessa época, eu já tive aulas com minha mãe. Ela era uma pessoa maravilhosa. Criou os 8 filhos, eu era caçula, e os meus irmãos todos me ajudaram muito. Eu tenho que agradecer a eles por tudo que eu aprendi com eles. Tá?
E eu gosto de cozinha, gostava e continuei amando a cozinha e gostando de fazer coisa gostosa para os outros experimentarem também. Tá? E aí surgiu o livro. Eu estou muito feliz mesmo, gratificada. Não sei como agradecer, principalmente a Belma, que foi a pessoa que encarou de fato o livro. Mas muita gente que está aqui, outros que não estão, que ajudaram na criação desse livro. Foi trabalhoso, mas deu esse resultado que vocês estão vendo, que eu acredito que vai agradar muita gente. Tá? Obrigada. Já está agradando, né? Todo mundo já... Quem já leu, já adorou. Quem está aqui ainda não leu, perde tempo, não. E aí, Pedro? Tudo certo? Tudo tranquilo. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente ao lado desse ícone da gastronomia araxaense, Dona Mercedes. Tá? E muito obrigado pelo convite. Pedro, como é que foi o seu início na gastronomia? Quais foram as suas influências? Então, eu acho que veio de berço, né? A gastronomia, acho que para todo mundo que ama, que trabalha com isso, veio de berço. Começou com eu vendo meus tios cozinharem, principalmente meus tios, porque meu pai só enganava na época. E depois eu fui embora fazer faculdade e vi essa necessidade fui fazer faculdade de veterinário, primeiramente, e vi essa necessidade da gastronomia e comecei a estudar gastronomia e me interessei sobre isso. E logo depois que eu saí da faculdade de veterinária, eu falei, vou me aprofundar na gastronomia, porque eu amo fazer. Os meus momentos mais felizes de lazer eram estando na cozinha. Mas até então não imaginava que isso se tornaria minha profissão. E dentro da faculdade eu tive a oportunidade de entrar na sociedade do meu primeiro restaurante aqui em Araxá, na Mano Forneria. E cada vez mais fui entrando no mundo da gastronomia e me especializando. E aí eu falei, não, a partir desse momento eu falei, não, a minha vida é a gastronomia, né? E você escolheu Araxá para exercer essa profissão? Sim, eu morei em Belo Horizonte um tempo, mas quando eu voltei para casa e eu comecei a trabalhar gastronomia, eu via muita gente dando valor na gastronomia fora da cidade. A gente não tinha... às vezes até tínhamos, mas uma gastronomia, o pessoal dando mais valor numa gastronomia italiana e não valorizando a gastronomia mineira, a gastronomia araxaense, como ela deveria ser feita. E esse propósito foi o que eu coloquei para mim quando eu comecei a trabalhar com a gastronomia dentro de Araxá. Muito bom. Agora, o livro contou com uma consultoria de um enólogo, né? Que deu várias dicas aqui de combinação com pratos, né? Fala um pouco sobre essa parceria. Bom, o Horizonte Perdido agora, além de restaurante, é uma vinícola, né? Estamos plantando uva e a partir de daqui um tempinho, né? Eu tenho 2 sócios aqui, teremos os vinhos do Horizonte Perdido. Então, o que nós procuramos nesse livro foi valorizar a gastronomia da tia, né? Essencialmente mineira, mas valorizar também o vinho mineiro. Muito pouca gente conhece os vinhos mineiros. Muito pouca gente sabe que os vinhos mineiros são extremamente premiados no mundo inteiro e que nós temos várias vinícolas em Araxá e região. Então, nós convidamos, a ideia foi de um dos nossos sócios, filho da minha irmã, o Rogério, falou, tia, nós temos que pedir para um enólogo para harmonizar as receitas com vinhos. E todas as receitas são harmonizadas com os vinhos e é um trabalho pioneiro no Brasil. Não existe outro livro com esse trabalho. Então, em todas as receitas, vocês vão encontrar a harmonização comentada e indicação de 3 vinhos. E o que foi mais difícil, a tarefa que nós demos para ele, foi que tinham que ser vinhos mineiros, colheita de inverno, usando a técnica de dupla poda, que é a técnica que nós estamos usando na vinícola do Horizonte Perdido, que está dando muito certo no Sudeste, por causa do clima. Então, foi uma tarefa difícil, mas ele fez brilhantemente. Né? E a busca foi essa, valorizar o vinho mineiro. Quem aqui já encontrou um vinho mineiro nos cardápios dos restaurantes?
Não encontramos. E os vinhos são fantásticos. Tem vinhos vizinhos nossos que recebem prêmios internacionais todos os anos, né? E a nossa ideia é de que os vinhos bons são os do Rio Grande do Sul, não é? Então, nós vamos aos restaurantes, só encontramos vinhos chilenos. Eu vou passar a provocação para o Pedro aqui. Por que os vinhos mineiros não têm espaço nos restaurantes de Araxá? Eu não digo nem só vinhos mineiros e até vinhos nacionais. Nós temos um problema muito grande por causa de custo. Infelizmente, o custo hoje dos vinhos da produção nacional é muito alta. Então, acaba sendo uma barreira de entrada dentro do comércio. Eu até conheço muitos vinhos mineiros, até de Araxá. Eu já tentei colocar na época, quando eu era proprietário do restaurante, e a gente tinha muito esse empecilho por causa de custo. Mas, igual a Belma falou, para mim, principalmente os Syrahs da nossa região, não existe igual. São os melhores, para mim, batem Syrahs de Argentina, chilenos, porque a qualidade dos vinhos que estão sendo produzidos aqui em Araxá são espetaculares. Então, assim, não tem dúvida de qualidade. A única barreira que a gente encontra, às vezes, é a questão do custo. Mas a culpa não é do produtor, a culpa não é do consumidor. É, às vezes, a culpa de um todo que dificulta isso, porque a gente sabe que, às vezes, no Brasil é muito difícil a gente ser um agricultor, um pequeno produtor e conseguir produzir um material de qualidade e conseguir vender a preço de mercado. Isso é muito difícil. Então, eu acho que essa é a barreira. Dentro dessa linha de pensamento aí, nós falando de patrimônios e materiais, os araxaenses sabem valorizar o doce, né, o queijo da região, ou realmente o santo de casa não faz milagre, tem que vir de fora? Eu acho assim que, principalmente, o araxaense, ele tem uma cultura de ser bairrista, né? Nós temos uma cultura de ser bairrista, assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas daqui serem mais valorizadas, mesmo que a gente tem dificuldade, às vezes, de entrada de pessoas e projetos de fora aqui dentro da cidade. Falando do queijo, eu acho que ninguém tem mais orgulho do queijo araxaense do que os araxaenses. Eu até brigo com os outros quando eles falam para mim, não, esse aqui é um queijo canaço. Eu falo, não, esse aqui é um queijo Araxá. São duas coisas diferentes. Então, nós temos que brigar pelo que é nosso e ter o reconhecimento. E eu acho que isso, dentro da população araxaense, é uma coisa que ela já vem de berço, né? Nós somos muito bairristas, nós gostamos e nós defendemos, nós brigamos por aquilo que é nosso. Então, eu acho que isso, a cultura, principalmente do vinho, quando a cultura do vinho for adquirida pelo pessoal da cidade, eu acho que vai criar também essa briga aí para ter os nossos vinhos em todos os lugares. Muito bom, tomara. Dona Mercedes, me conta uma coisa. Muitas ideias, né, para pratos, temperos, vieram das suas viagens internacionais, né? Me falaram que a senhora viajava, mas não queria saber de aproveitar, não. Ia direto para a cozinha, ia pesquisar. Conta para a gente um pouquinho. Eu preferia saborear as comidas deles e não aprender, porque eu acho que a nossa comida é especial, sabe? É diferente de todas. Eu viajei praticamente o mundo inteiro, provei muita comida gostosa, que eu admirei muito, cumprimento o pessoal lá, mas a nossa comida é muito gostosa. Então, eu fiquei com as nossas receitas mesmo. Cheguei a cozinhar lá no Havaí com os amigos. Eles largaram de ir na praia para assistir o meu prato. Mas foi só uma brincadeira. Gostei muito e tudo, mas não quis aprender mais nada deles, não. Está muito bom o que nós sabemos aqui do Brasil, de Minas, de Araxá, e muito especialmente das minhas irmãs e mamãe. Aprendi muito com eles, todos aqui. Tudo bem, a senhora é quase uma marca registrada, né? Dona Mercedes do Horizonte Perdido, quem não conhece Araxá, né? Todo mundo. E essa tradição do Horizonte Perdido, a inspiração para essas receitas, muitas receitas a senhora fazia lá também? Todas essas receitas que estão no livro, nós fazíamos lá no Horizonte. E eram muito apreciadas. Por isso é que nós escolhemos essas para colocar no livro.
porque eram receitas experimentadas, nós fazíamos várias vezes e todos gostavam muito. Então, nós achamos que devemos colocar no livro. Tá? Perfeito. Falando em livro, Bel, meu livro é bem didático, né? Dividido em capítulos, tem um índice temático, passo a passo, né? Dicas especiais, belas imagens da nossa fotógrafa, Cris. São receitas fáceis de fazer, como você falou, né? Exigiu todo um cuidado, né? Respeitando também aí a culinária mineira, que é tão rica, né? França, um livro de receita não é fácil de ser preparado, né? Produzido, né? A Cris é que me diga. O livro é bastante didático, as receitas são bastante explicadinhas, com dicas, com passo a passo, com alternativas. Mas a preparação do livro, realmente, como você disse, foi bastante complicado, porque nós tínhamos que produzir e fotografar todas as receitas. Né? E a gente não teria conseguido sem a Cris. Né? Quantas noites nós passamos, né, Cris, estudando cada receita, eu, ela, Ana Vitória, Paulo, estudando cada receita, vendo essa aqui vai ser fotografada dessa forma, neste cenário, porque nós usamos 3 cenários para as fotos, que um foi no estúdio da escola do Pedro, que agradecemos novamente, Pedro nos cedeu o espaço, nos cedeu a chefe dele, do Cid de Boer. Outro foi no estúdio, no Horizonte Perdido, que não podia deixar de ser, e na fazenda onde ela nasceu, que é ali logo abaixo do Horizonte Perdido. Então, a gente tinha que estudar cada receita, nós tínhamos que analisar onde cada uma ia ser fotografada, com que itens, né? Até reunir todos aqueles aparatos na família inteira, nos amigos. Então, é um livro de uma produção muito, muito trabalhosa. Mas eu acho que valeu a pena, porque ficou um trabalho excepcional. Né? Essa semana mesmo me perguntaram se nós compramos as imagens. Falei, não. Nós cozinhamos, né, fizemos, produzimos uma por uma, e não, às vezes não ficou exatamente como ficava na época dela. Né? Algumas ficaram assim, até mais estranhas, mas ficaram todas muito bonitas. Muito bonitas. Muito bem. Pedro, como eu falei aí, no dia 5 foi comemorado o Dia da Gastronomia Mineira. Né? Por tudo que a gente está falando até agora, nós temos muito o que comemorar ou ainda falta muito? Não, eu acho que a gastronomia mineira é um bem mais precioso para mim, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Porque eu, como já trabalho, fiz trabalhos e faço ainda trabalhos não só em vários locais do Brasil, mas fora do Brasil, eu sempre tento levar a gastronomia mineira para onde eu vou. E isso é com muito prazer que eu falo isso, que ela é muito bem recebida em qualquer lugar que vai. Então, eu acho que assim, nós temos que comemorar e cada vez mais valorizar a gastronomia mineira. Porque eu acho que esse é um bem, a gente tem um bem que nós temos, uma joia que nós temos na mão, e temos que passá-la para frente. E, igual a dona Mercedes fez esse livro, eu acho que é uma coisa que fica para o resto da vida, que todas as gerações possam conhecer. Quem não teve a oportunidade de conhecer Horizonte Perdido quando a dona Mercedes estava lá, igual eu tive, quando era menino, fiz bagunça demais lá. Então, assim, que as próximas gerações possam conhecer, ter um pouco dessa vivência e não deixar isso morrer, isso acabar. Porque a gastronomia mineira, para mim, eu falo, estou jogando para o meu lado, mas para mim a gastronomia mineira é a coisa mais importante que nós temos de um bem imaterial de Minas Gerais. Falando em gastronomia, né, a Belma citou o Fernando Braga, que é autor do livro Araxá Põe à Mesa, que é o grande best-seller do livro dele, já vendeu milhares de cópias. E ele sempre teve um sonho de criação de uma escola de gastronomia em Araxá, e você teve a experiência do Instituto. O que está faltando para que Araxá aconteça essa escola? Então, até quando eu fui montar o Dr. Fernando Braga, a gente conversou muito, como eu faço parte também do Clube da Cozinha Araxaense. Ele sempre quis montar essa escola de gastronomia voltada 100% para a gastronomia mineira. A gente teve uma época com o Instituto de Gastronomia aqui em Araxá, foi muito bacana, formamos algumas turmas, só que o modelo que a gente elaborou não foi o certo para a cidade. Então, assim, estão vindo novos projetos, se tudo der certo, ano que vem teremos uma escola de gastronomia aí voltada para a gastronomia mineira, e
para que a gente possa cada vez mais difundir isso. Porque eu falo, meu papel na gastronomia não é só chegar lá e cozinhar. Eu acho que todos têm que aprender, a gente tem que passar isso, como a dona Mercedes fez, sem esconder receita de família, tem que ensinar o famoso pulo do gato, porque é ensinando, é fazendo as pessoas acreditarem na gastronomia e terem amor naquilo que fazem, que a gente vai conseguir difundir isso, não deixar isso acabar. Então, se Deus quiser, ano que vem os projetos, a gente vai conseguir trazer novamente uma escola, mas num formato diferente, com aulas mais enxutas e uma coisa mais voltada para a gastronomia mineira. Eu creio que vai ser tudo certo. Mas você acha que dá para navegar sozinho, né, com iniciativa privada, ou são necessários recursos públicos? Os recursos públicos hoje para essa área é muito complicado, porque ele é muito concorrido e ele fica voltado para alguns projetos que são específicos. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa diferente do que eles já têm programado, fica complicado. Então, assim, nós estamos buscando na parceria privada. Algumas grandes empresas de Araxá já demonstraram interesse da gente capacitar não só pessoas do ramo, mas pessoas que realmente têm interesse e que estão começando a vida. Porque eu vi muita gente na escola que tinha gastronomia como escolha de vida. Uma coisa que eu não tinha com 18, 17 anos. Essas pessoas já tinham. Então, a gente tem que explorar isso, a gente tem que fazer isso acontecer e não deixar simplesmente passar. A gente deseja muito sucesso nessa empreitada, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Curiosos? Miguel? Só um instantinho que pegar o microfone. Doutor Vitor, começa. Oi, tia, tudo bem? Bem, e você? Eu queria aqui de público agradecer a senhora, tá? Porque a senhora foi muito importante na formação da turma, da rapaziada lá do Voo Livre, e nós pudemos degustar a maioria dessas iguarias aí, tá? Então eu queria vir aqui de público agradecer a senhora de coração. Tá? E eu estou triste só com uma coisa, o livro não tem cheiro, né? Se tivesse cheiro, seria ótimo, né? Muito obrigado, viu, tia? Deus abençoe. Eu vou colocar o cheiro para você. Tá, Miguel, antes da sua fala, sua pergunta, só um comentário da Bel. Porque pela fala do Vitor, eu queria fazer só uma complementação, que foi por causa de vocês, né? Que tudo começou. A tia Mercedes estava organizando a fazenda delas, os voadores daquela turma chegou para ela pedindo autorização para voarem da fazenda dela. E como não podia deixar de ser, ela ia com a cestinha dela de quitutes, montou uma tenda de lona preta, né, Vitor? Me corrija se eu estiver errado. E assim começou o Horizonte Perdido. Ela levando as quitutes para eles debaixo de uma lona de plástico preta. Até que construiu, em 94, o primeiro restaurante pequenininho, que era só a cozinha, uma varanda, chovia, todo mundo tinha que entrar para dentro da cozinha, e foi aumentando e crescendo, e está se tornando, né, ainda com novos projetos até hoje. Miguel? Na verdade, muito mais que uma pergunta, dona Mercedes, eu quero fazer uma deferência muito especial à senhora. Nós tivemos o privilégio de conviver com a senhora desde quando fundou o Horizonte Perdido. Eu ia ao Horizonte Perdido com meus filhos ainda pequenos, de colo, né? E já usufruímos daquele espaço maravilhoso, onde era a parte de baixo, não existia a parte de cima ainda. Rafael hoje está com 35 anos, né? Já tem 4 filhos, então é toda uma história de vida, né? E eu me lembro da senhora ali, com a mão na massa, com a sua equipe, coordenando tudo, empreendendo, visionária, né? Pensando grande. Aí começaram a acontecer os eventos de paraglider, né? E aí começou a colocar a Araxá na vitrine para o Brasil, que até então não era conhecida como um lugar para esportes radicais. Ninguém sabia que existia aquele lugar lindo, maravilhoso ainda. Era desconhecido para muitos, né? Só para aqueles araxaenses que aqui conviviam, mas para o Brasil e o mundo não. E graças ao empreendedorismo da senhora, Belma, os outros sobrinhos e os amigos da cidade, a senhora conseguiu dar visibilidade ao Horizonte Perdido do ponto de vista turístico e atrativo para a cidade de Araxá.
Isso é um agradecimento que Araxá deve à senhora para sempre. É uma deferência que nós devemos fazer sempre ao empreendedorismo de uma mulher à frente do seu tempo. Na culinária nem se fala, né? A gente ia ali, saía de lá passando mal de tanto comer, né? Comia demais, comia além da conta, né? Sempre muito farta a comida, muito deliciosa, muito saborosa, variada, né? Então a gente queria sempre estar ali. Mas é muito bacana essa oportunidade de materializar isso. Porque nós somos passageiros, estamos aqui e não sabemos o momento futuro. E ter imortalizado uma obra dessa, ou parte dela, porque daria uns 4 ou 5 livros, e eu espero que dê tempo de fazer os outros volumes, para que nós possamos ter esse patrimônio imaterial guardado e preservado para nós usarmos e as gerações futuras. Então, é uma homenagem desse simples fã, né, que a conhece há tantos anos. Eu não participo muito de eventos em Araxá, dificilmente frequento. Fui a Araxá, se não me engano, é a 2ª vez que eu venho. Sei da importância dele, do contexto literário, né, também um evento importantíssimo. Mas estou aqui pela senhora, né, pela pessoa que é, pelo ser humano que é e pelo legado que ela deixa para a humanidade. Muito obrigado, viu? Com a palavra o padrinho. Boa tarde a todos. Eu estou aqui satisfeito que eu estava falando com o Pedrinho, que carinhosamente eu conheço assim. É um patrimônio, né? Vocês, araxaenses, nos deu esse presente a vida toda. E eu estou aqui para dar um testemunho. O Miguel, nós já cozinhamos nos nossos encontros juntos, mas nós somos bem amadores. E eu estou querendo aprender mais um pouco. E foi aqui, através daqui, que eu estou motivado com a oportunidade que o Pedro está nos dando aí, da gente poder, né, conhecer e estudar um pouco também da nossa culinária. Eu sou muito leigo ainda, mas gosto mais da cozinha. É igual a senhora que viaja, ia para os eventos, mas ia conhecer bastante a culinária do local. E eu, se eu chegar na casa de um amigo, se eu não for para a cozinha, não serve para mim. Então eu vou estar, com certeza, ainda a idade um pouco avançada, mas buscar um melhor conhecimento. E através desse livro a gente vai poder também vislumbrar as coisas deliciosas aqui da nossa cidade. Então, muito obrigado de coração. Muito obrigado ao FLI, porque dá essa oportunidade a gente de conhecer, né, de estudar, de aprender um pouco mais, né, sobre a cultura da nossa terra. Muito obrigado, viu? Obrigado. Alguém mais fazer pergunta? Antes do Álvaro falar, eu queria destacar que esse livro tem o patrocínio da CBMM, que muito, justamente, através do Álvaro Rezende, colaborou nesse sentido. Né, Belma? Se quiser falar alguma coisa antes dele também, fica à vontade. Sim, nós gostaríamos de agradecer à CBM, aqui na pessoa do Álvaro. Nós fizemos várias tentativas, como eu disse, de fazer esse livro acontecer há muitos anos, né, que nós estamos tentando, né, Tia? E vocês nos possibilitaram isso agora, foi uma ajuda inestimável. Então, recebam nossos agradecimentos agora de uma forma pessoal. Né? Muito obrigada. Obrigado, Bel, Mercedes, Pedro. Então, a gente, em nome da CBMM, eu queria parabenizar vocês e dizer que a gente está muito feliz com esse projeto. Para nós, o Horizonte Perdido é um patrimônio, né, de Araxá tão importante. E a gente está ali próximo, somos vizinhos ali. Mas aqui deixo o abraço de toda a diretoria da CBMM. A gente ficou muito feliz com o resultado e espero que essa parceria aí possa se estender cada dia mais. Tá? Obrigado, parabéns. Muito obrigado a todos que fizeram pergunta, colaboraram bastante, enriqueceram essa mesa. Alguém mais? Juliana, está caladinha, Juliana? Tá bom. Isso aí, fez inspiração. Vou seguir na mesa aqui, fazer uma pergunta geral para vocês três, né? Começando pelo Pedro. Diretamente, vocês são impactados pelo turismo, em especial o turismo de eventos, né? O que está faltando para o turismo de Araxá decolar de vez? Eu acho que Araxá é uma cidade que é uma mina de ouro a ser explorada ainda, porque nós temos tudo do bom e do melhor aqui.
A única coisa que nos priva de poder oferecer o bom e o melhor para todos é o acesso. Eu acho que o acesso a Araxá é uma coisa muito complicada hoje, que priva muita gente de vir aqui. Então, se nós tivermos melhores acessos, melhores divulgações do que nós temos aqui de fora, do que nós temos em Araxá para fora, eu acho que nós vamos virar uma superpotência turística, igual muita gente fala, Araxá é uma cidade turística por causa das águas, por causa do Barreiro. Eu concordo que pode ser um dos atrativos, mas nós temos todo o potencial de se tornar uma cidade turística pela gastronomia, por todo o requinte gastronômico que nós temos aqui na cidade. Porque eu não conheço cidade nenhuma de Minas Gerais, e olha que eu já viajei quase uma grande parte e comi em todas. Tirando, acho que a gente tem uma briga boa ali com Tiradentes, porque nós temos comida de qualidade tão com eles, então eles ficam com a fome e a gente fica aqui meio escondido. Então acho que se a gente tiver uma oportunidade do mundo conhecer e conseguir ter um acesso à nossa cidade mais fácil, eu acho que aí a gente decola e ninguém puxa mais. Perfeito. Dona Mercedes, o que falta para Araxá ser realmente uma cidade turística? Eu acho que tudo isso que ele falou, tá? E as nossas estradas realmente estão péssimas e muita gente quer vir para cá, mas não vem por causa da estrada, que é muito ruim. Mas os hotéis são bons, o atendimento é muito bom, o povo araxaense é muito acolhedor. Imagino que seja um sucesso à medida que eles construírem estradas melhores para nós. Vou aproveitar a oportunidade de falar para agradecer a todos que fizeram as perguntas e que fizeram comentários aqui hoje sobre o Horizonte Perdido e sobre a minha pessoa também. Muito obrigada a todos. Tá? Obrigada mesmo. Belma, a sua opinião sobre o turismo de Araxá? Bem, Araxá tem os atrativos, como o Pedro falou. Nós temos atrativos de todas as ordens, né? Temos naturais, como o Horizonte Perdido, históricos, a gastronomia, mas eles precisam ser transformados em produtos, né? Temos que colocar esses produtos na prateleira e vender. Então, todas as cidades têm atrativos, né, importantes, e eles têm que ser colocados na prateleira para serem vendidos. Então, eu acho que falta divulgação, falta o acesso, como o Pedro muito bem falou, tia Mercedes, e o turismo ele é um sistema, né? Ninguém faz turismo sozinho. O Horizonte Perdido não faz turismo sozinho. Nós não sobrevivemos se não tiver a estrada bem feita, bem cuidada, né? Se a comunidade não participar com a gente, etc. Então, é um sistema onde todos têm que estar muito bem envolvidos, com parcerias. Agora, o Pedro falou do custo do vinho. Nós temos vinícolas que pode ser um novo nicho de mercado, né? Araxá agora pode ter o circuito dos vinhos, o número de vinícolas que vão ter agora, e um empresário da cidade. O que encarece, né? Voltando um pouco, o que encarece os vinhos brasileiros? Nós temos que pegar as uvas daqui e mandar para garrafar lá no Rio Grande do Sul. Então, o enólogo estava nos explicando, o enólogo que veio fazer esse trabalho para nós no livro. A vinícola mais premiada de Minas Gerais está aqui em Sacramento. Ele tem que pegar as uvas, colocar num caminhão refrigerado com 2 motoristas, porque o caminhão não pode parar para o motorista dormir, para chegar no Rio Grande do Sul e ser imediatamente processado. O custo eleva muito mesmo. Mas explica para a gente, hoje me contaram isso, eu achei um absurdo. Por que isso tem que ir para lá, que na região não existe? Porque é caríssimo uma estação de vinificação. Sei. Mas tem um empresário de Araxá que está com esse projeto, né? Então, o Getúlio quer fazer o engarrafamento aqui. Imagina a economia que vai ser para nós, produtores, como o Pedro falou, os nossos pequenininhos que estamos começando, e que nossos vinhos podem ser de enorme qualidade. O solo do Horizonte Perdido é fantástico pelas pesquisas, que foram feitos, os estudos. O nosso solo é perfeito, o local onde foi escolhido para a nossa vinícola. Mas ficaria caríssimo mesmo, porque nós teríamos que mandar. Agora tem esse projeto em Araxá para engarrafar aqui. Então, quer dizer, as vinícolas da região inteira podem mandar as uvas para Araxá, em vez de ir para o Rio Grande do Sul. Então, pode ser um novo nicho, né? Um novo circuito de turismo.
Conta para a gente um pouco mais sobre esse novo projeto do Horizonte Perdido. A ideia é transformar o local com alguns chalés e aliado a essa questão do cultivo da uva, né, no vinho. Além do restaurante, né, que já existe, e a rampa de voo livre há mais de 30 anos, agora nós estamos transformando aquele restaurante inicial, aquele que começou, em hospedagem. Então, nós estamos fazendo ali 2 chalés, com ofurô, com lareira, vai ser um projeto muito bacana. Agora, com a vinícola, nós estamos transformando o quiosque também numa loja, onde nós teremos os produtos inicialmente mineiros, né, os vinhos mineiros até o nosso ficar pronto, os queijos, os doces. Então, além do restaurante, da rampa de voo livre, nós teremos hospedagem, a vinícola. Então, nós vamos criar ali um complexo, revitalizar aquilo, né, que era tão especial na época da Tia Mercedes. Então, com esses projetos novos, eu acho que nós vamos alavancar bastante o turismo na cidade também, com outros segmentos. E outros livros, né, se Deus quiser. Só fazer o encerramento, né? Já estamos terminando esse bate-papo. Fica à vontade para as considerações finais. Não, só fazer um adendo. E uma coisa que também nós temos, uma riqueza que nós temos em Minas Gerais, que não podia deixar de falar, são os azeites que estão sendo produzidos em Minas Gerais, que estão ganhando prêmios no mundo inteiro também, sendo os melhores azeites do mundo. E já vamos ter azeites também produzidos, porque nós temos um terroir fenomenal, tanto para vinho quanto para oliveiras, né? Então, assim, chegando ao final, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Belma, Tia Mercedes, França. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês. E sempre que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, questão dentro da gastronomia, eu estou à disposição, tá? E se quiserem comer comida, estou lá no Guará Gastronomia como consultor. Estou com o meu buffet lá na cobertura do Araxá Center Shopping. Então, assim, foi um prazer estar aqui falando de gastronomia, que é a coisa que eu mais amo na vida, é cozinhar, comer e falar de gastronomia. Agora está fácil, já deu todas as indicações onde te achar ainda. Minha querida dona Mercedes, as suas considerações finais? Eu tenho que agradecer muito a uma pessoa que foi o meu braço direito para escrever esse livro. É a Belma. Eu sei que não se faz nada sozinho. Nesse mundo, a gente tem que sempre um auxílio de alguém, ou de uma pessoa mais experiente e tudo. Então, ela contou com os muitos sobrinhos e com outras pessoas de Araxá que se prontificaram a ajudar para que esse livro acontecesse. E aconteceu. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Um beijo. Belma? Eu acho que, para nós, não foi mais que obrigação, né? A pessoa que, com 27 anos, deixou a vida dela para criar 6 filhos de uma irmã. Quem faria isso, né? 5, 6. Onde será que está o outro, né? 5 filhos. Quem faria isso, né? Será que a gente faria isso? Ela fez. 27 anos, ela deixou tudo e foi criar. Ela brincava, eu vou contar que a senhora falava. Ela falava, as pessoas perguntavam assim, a senhora tem filhos? Não, Deus não me deu filhos, mas o diabo me deu sobrinho. Então, eu acho que nós não fizemos mais que obrigação, né? Realmente foi um trabalho duro, mas contamos com pessoas assim fantásticas, a família toda envolvida, meus netos, quantas horas de lazer nós deixamos de ter, com os 2 ali me ajudando. A Ana Vitória foi assessora para todos os momentos, a Cris, não posso nem nomear, porque senão posso esquecer alguém. Todo mundo, o Paulo. Então, foi um trabalho feito com muitas mãos, muitas cabeças, mas muitos corações para a senhora. Obrigada a todos.